não é comum a gente ver um garoto de 11 anos, praticamente, né, tomando banho ainda com a sua mãe, ou seja, a mãe, a gente vê esse tipo de circunstância quando a pessoa tem algum tipo de deficiência, né, ou deficiência física que não consegue se cuidar sozinho, ou de deficiência intelectual que também não consegue aprender como tomar banho sozinho, e com isso ele acaba precisando, né, que a mãe, que o pai ou alguém próximo faça esse tipo de trabalho com ele. Ou seja, faça a sua higiene, dê o seu banho, cuide dele, né? Mas um garoto que tem por volta de 11 anos de idade e que não tem nenhuma dessas duas limitações, não é comum ele aos 11 anos ainda precisar que a mãe dê o banho nele. Que a gente, de vez em quando, vá lá, faça uma checagem para ver se a orelha ficou bem lavada, para ver se o cabelo está cheiroso, para saber se o corpo está bem lavado. Então, essas checagens a gente até pode fazer. Mas o banho propriamente dito dessa criança é um banho que ele já é capaz de tomar sozinho aos 10, 11 anos de idade. Porque vamos ver um pouquinho, quem é essa criança de 10 anos de idade, né? Essa criança de 10 anos de idade é uma criança que ela já se locomove tranquilamente. Tem muitas crianças que já sabem, com 10 anos, pega inclusive ônibus sozinho, ou seja, tem total noção, né, de espaço e total noção também, né, dos seus afazeres. Ele é capaz de assumir responsabilidades, ele já é capaz de aprender como fazer determinadas coisas e cumprir com as regras que aquelas coisas exigem que a gente tenha, que a gente cumpra. Então, com 10 anos de idade, esse garoto é um garoto que ele sabe muito bem, né, da importância do banho. E ele sabe muito bem pegar um sabonete, pegar esse sabonete, passar esse sabonete no corpo dele, saber que ele tem que lavar, como dizia um amigo meu, as partes que azedam, né? Ou seja, lavar embaixo do braço, lavar o pintinho dele, puxar o pênis, a pele do pênis para trás e lavar o pênis com sabonete e colocar bastante água para que ali não se acumule o que se chama de queijinho, né? Não se acumule a sujeira e forme e provoque ali uma infecção urinária, alguma coisa nesse sentido. Então é importante que ele seja ensinado e ele é capaz de cumprir isso. Então ele é um garoto que a essa altura do campeonato ele tem perfeita condição de fazer isso sozinho. Então se essa mãe for uma mãe que ensinar para ele, ou seja, ir lá e ensinar a ele como é que ele tem que tomar o banho dele, ou seja, ensinar primeiro, né, os primeiros passos, né, ensinar para ele quando estiver dando banho nele como é que ela lava e o que ele tem que lavar, e depois ela deixar ele fazer isso sozinho e ela ficar só observando, e depois, no terceiro momento, deixar ele fazer sozinho e confiar nele, né? Confiar no taco do seu filho, confiar que ele é capaz. Porque quando uma mãe age dessa forma, ela não está ajudando o seu filho. A priori, isso parece que é amar, isso parece que é amor, isso parece que a gente sabe ser uma super mãe maravilhosa para o nosso filho, que a gente faz tudo que ele precisa e ele não precisa fazer nada. Isso não é uma coisa boa, né? Isso não é uma coisa positiva na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam adquirir autonomia. Eles precisam aprender a lidar com o seu corpo, como também com outras questões na sua vida, para que ele possa se autocuidar. Isso é uma condição, quando a gente pensa, por exemplo, em prevenção, né? Isso é uma condição muito importante para a prevenção. Quando você não ensina o seu filho a se autocuidar, como é que você pode esperar que lá na adolescência ele seja uma pessoa responsável por ele mesmo? Não, ele vai ficar esperando que a mãe fique dizendo para ele tudo o que ele tem que fazer.